Então, boa tarde novamente. É um prazer receber a todos nesse que é o nosso primeiro evento de 2023. Estamos aqui hoje para falar sobre a recente decisão do STF, que relativizou a coisa julgada em matéria tributária. Então, tentaremos responder a essa pergunta, se coisa julgada ainda existe. E, enfim, vamos tentar também ser bastante pragmáticos, falando dos efeitos dessa decisão sobre o passado e também sobre o futuro, indo um pouquinho além dos limites da seara tributária. E, para isso, a gente conta hoje com a presença, que muito nos honra, do Rodrigo Brandão. Rodrigo é advogado, mestre e doutor pelo UERJ, também professor de constitucional da UERJ, procurador do município do Rio de Janeiro e ex-assessor de ministro do STF. Rodrigo tem um vasto conhecimento dos meandros do STF, o que vai nos ajudar a entender um pouco do contexto no qual foi proferida essa decisão, sobre a qual trataremos nessa tarde e comecinho da noite de hoje. E é com grande alegria, então, que temos o Rodrigo conosco nesse evento. Sou Fernanda Lains, junto comigo está meu sócio, Matheus Bueno. Para quem ainda não os conhecia, somos sócios do Bueno Tax, um escritório especializado em direito tributário, e a nossa missão aqui essa noite é debatermos e compartilharmos um pouco daquilo que já pudemos viver dessa nova decisão do STF. Inicialmente, agradecer ao Rodrigo. A gente já vai passar a palavra para ele para a gente debater. Acho que quem já conhece a gente, tentamos ser bem pragmáticos e didáticos, né? O direito já é algo complexo, se mistura constitucional e tributário, ele fica desafiador. Então, a gente tenta fazer esses eventos serem o mais proveitosos possíveis. Então, agradeço a presença de todo mundo, especialmente do Rodrigo. E vamos começar a falar sobre o contexto em que foram proferidas as duas decisões, no tema 885 e 881, e falando um pouquinho dos processos que deram origem, então, a esses julgados. Rodrigo, antes da gente entrar propriamente no tema aqui, quer mencionar alguma coisa ou vamos adiante com... Gostaria inicialmente só de agradecer, dizer que a honra é minha de estar aqui nesse evento online, um prazer estar com o Matheus e a Fernanda e dialogar com todos vocês que acompanham os eventos do escritório para tentar destrinchar esse assunto que é complexo. Eu também vou tentar ser o mais direto e pragmático possível e usar uma linguagem um tanto quanto acessível para tornar esse tema que não é tão acessível, mais acessível possível. Ótimo, obrigado, Rodrigo. A gente que agradece. Começamos do começo, né, Fer? Para quem caiu de paraquedas agora no tema, viu as manchetes e não tenha visto nada, talvez esse seja um passo inicial importante, né? Entender do que a gente está falando. E o julgamento tem uma interpretação, né? Mas ele começa na definição do que são dois temas, na verdade, no STF, né? Os temas que lá ganham os números 881 e 885, né? Pela numeração dos temas, a gente vê que o nosso Supremo é bem ocupado, né? A gente está julgando o tema 885. E os dois são algo próximos, né? Porque basicamente eles estão avaliando, né? A proposta ali é que se avaliasse se a decisão da Corte, do STF, seja em controle difuso, que é o caso do 885, seja em controle concentrado, que é do 881, quais os efeitos que ela teria sobre casos já julgados, né, vamos dizer assim. E aí tem vários conceitos importantes aqui dentro dessa seara, desse escopo, relação de trato continuado, modulação, anterioridade, então tudo isso foi algo muito relevante. O tema é tributário, essencialmente, né, porque os casos que chegaram lá falavam essencialmente disso. Nós temos um quadro muito sintético aqui do que se tratava, mas basicamente eram dois recursos extraordinários, um de uma companhia têxtil e o outro da Braskem, uma companhia química, né, em que ambas as contribuintes possuíam, antes de 2007, julgados favoráveis, já transitados em julgado, que lhes permitiam não recolher
a chamada CSL, né, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que talvez seja algo repetitivo explicar aqui, mas é um tributo muito relevante, né? Ele é 9% ou mais, dependendo do setor, do lucro das empresas. E elas, embora tivessem esse julgamento, eu mencionei antes de 2007, por quê? Elas tinham, e outros, né, no Brasil todo também tinham essa tese julgada de forma favorável ao contribuinte, para não recolher o imposto, mas em 2007 houve um julgamento no STF, validando a cobrança dessa CSL. E esse julgamento se deu na sede de uma ADI, essa ADI 15. E desde então, cada empresa dessas duas e muitas outras pelo Brasil, o Grupo GPA e outros são casos públicos, né, conviveram, né, nos últimos, talvez, aí 15 a 6 anos, com tentativas diversas da Receita Federal e da Procuradoria de tentar cobrar esse imposto, que embora elas estivessem protegidas por uma decisão de coisa julgada, por motivos e argumentos diversos, eram tidos como ainda devidos pela Procuradoria e pela Receita Federal. O STF voltou a analisar, ou veio a analisar, o que predominaria nesses temas 881 e 885. E a gente, embora esteja falando aqui de contexto, né, a gente vai voltar nos detalhes, mas com o perdão do Rodrigo e da Fernanda, eu já vou pular aqui para a conclusão, né, o que acabou se decidindo? Por placares diferentes, né, que na verdade deveria se dar uma prevalecência da decisão do controle concentrado do STF sobre aquelas decisões individuais, que então o julgamento do Supremo poderia suspender os efeitos daquelas coisas julgadas, mas que deveriam ser respeitados a retroatividade e anterioridade. E aqui acho que a parte que vai ser, ou tem sido mais polêmica e mais discutida, né, com uma grande disclaimer aqui, uma grande observação que o acordo nem publicado está, mas julgou-se que não se faria a modulação dos efeitos. Então, as teses foram julgadas, o acordo não está publicado ainda, espera-se que ocorram eventuais embargos, né, eventualmente o veredito em algo seja afetado, especialmente na modulação, mas hoje, essa que está aqui na tela é a tese, né, ou as teses fixadas, de que o controle incidental, quando ainda não havia repercussão geral, não impactaria as decisões individuais já transitadas em julgado, mas decisões em ações diretas, né, que são aquela espécie típica ali de ação, ou mesmo em controle via com repercussão geral reconhecida, essas sim poderiam invalidar a coisa julgada, respeitado o noventena, anterioridade, retroatividade, mas sem a modulação. E aqui, Rodrigo, eu queria fazer uma primeira provocação ainda em termos de contexto, né? Esse tema, enfim, dá para a gente falar muito tempo, a gente tem algo limitado aqui, mas rescisória, trânsito em julgado, tudo isso não é algo recente, né? O STF não decidiu isso em 2023, de uma coisa que já havia decisões do STJ e do STF do passado que já passavam por algo parecido, né? Se cabe ou não cabe rescisória quando há mudança de jurisprudência, qual é o prazo, tem artigo do CPC falando de rescisória, isso é algo relativamente comum, né? Como constitucionalista, para você, isso é um tema jabuticaba brasileira ou a gente também vê algo parecido em outras cortes constitucionais pelos outros países? Sim, Matheus, tem um lado jabuticaba, né? Temos algumas peculiaridades relevantes aqui. Uma é o modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, que é um modelo híbrido. Tem tanto controle abstrato, concentrado, quanto controle difuso e incidental, concreto. Só relembrando esses conceitos, o controle difuso e incidental é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz com uma questão prejudicial à análise do mérito de um caso concreto. Então, uma incidência tributária, o contribuinte julga aquela lei, considera que aquela lei é inconstitucional, como causa de pedir, pede para não pagar o tributo pela inconstitucionalidade da lei. Então, a gente está tratando de uma situação como essa, em que transita em julgado uma decisão de controle incidental que considera a lei inconstitucional e, portanto, que o tributo não é devido. E depois vem o Supremo, em controle abstrato, ou seja, analisando a lei em tese, diz que a lei é constitucional, ou em repercussão geral, que também tem efeitos gerais. E uma grande diferença quanto aos efeitos da decisão é que, no controle concreto, os efeitos são interpartes, ou seja, só beneficiam as partes. No controle abstrato, os efeitos são erga omnes e vinculantes, ou seja, vinculam todas as outras pessoas em situações semelhantes, inclusive os órgãos judiciários. Essa convivência sempre foi complexa, nunca foi simples, até porque a gente foi incorporando esses modelos aos poucos e o nosso modelo é híbrido e muito peculiar de controle de constitucionalidade, muito complexo também. Isso sempre foi um problema no Brasil, né? Como garantir, por um lado, o respeito à coisa julgada e, de outro lado, a isonomia.
ou seja, que casos iguais sejam julgados de maneira diferente. E esses dois princípios são muito caros ao direito tributário, né? Que é um direito em que há uma preocupação com segurança jurídica muito forte, né? Então, tanto o respeito à coisa julgada é um corolário da segurança jurídica, assim como anterioridade, retroatividade, etc. Então, todo o sistema constitucional tributário é concebido para garantir a segurança jurídica, para evitar a surpresa do contribuinte e para permitir que ele se organize financeiramente. Por outro lado, contribuintes em situação igual, um pagar o tributo e o outro não, é um problema de justiça tributária, é um problema de igualdade tributária. E nesse caso, o Supremo vislumbrou um confronto entre essas situações e nesse julgado. É óbvio que a gente pode analisar a partir de muitas perspectivas, mas só para concluir e responder a sua pergunta, se afirmou a prevalência do controle abstrato sobre o controle concreto. Ou seja, se o Supremo decidiu lá em 2007 que o tributo era constitucional, o último árbitro, não estou dizendo que eu concordo com isso, sobretudo quanto à questão da ausência de modulação, que eu acho que foi um erro. Tá? Eu acho que aí vai ser, aí é a parte mais cabeluda, né, do problema. Exato, mas a lógica subjacente à decisão do Supremo é essa, dizer, olha, eu decidi em 2007, os efeitos eram erga omnes, então essa decisão de constitucionalidade era válida para todos, então, observando a anterioridade e a retroatividade, dali para frente, em relação a relações de tratos continuados e fatos geradores futuros, pode cobrar. Então, foi essencialmente isso que o Supremo decidiu. Mas há muitas questões, a diferença entre relações de trato sucessivo e relações únicas, dentre outras questões que eu acho que são relevantes. Eu acho que realmente o que se coloca nesse sentido que você trouxe, Rodrigo, é justamente a própria validade do controle difuso de constitucionalidade. Até que ponto uma decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade ela é plena e ela realmente concretiza uma coisa julgada. Acho que a gente não pode ignorar o fato de que o STJ já havia decidido que o STF, ainda que ele se manifestasse contrariamente àquela coisa julgada, tida em controle difuso de constitucionalidade, que essa coisa julgada ela não se desfaria automaticamente e que, para isso, seria necessário o uso da ação revisional para o futuro ou da ação rescisória para o passado. Então, eu estou vendo aqui o nosso chat e o Diego está trazendo essa questão, com a qual eu concordo. Qual exatamente vai continuar sendo a utilidade desses dois institutos no nosso Código de Processo Civil? Né? Então, eu acho que são essas as questões que a gente quer tratar aqui nessa noite, e que eu acho super válido esse histórico e essa contextualização que a gente está fazendo aqui inicialmente. A gente até quando fez esse, eu vou voltar um slide aqui, quando a gente fez esse resumo, né, mais um slide ainda nos fatos, um dos casos, que é o RE 949, da contribuinte que era têxtil, né, que é o tema 881, ele, em 2015, foi julgado justamente isso, o STJ, na época, julgou, né, um especial, justamente reforçando um tema que já tinha sido um veredito do próprio STJ em 2011, que é o tema 340, né, de que, olha, ou eu deixo essa relação estabilizada, né, que já tem uma coisa julgada, ou eu vou jogar no lixo o controle difuso. É que a gente tem hoje um cenário, como a gente já sabe que a gente sabe, né, que o STF, o que ele julgou em 2023, a gente agora consegue se programar, mas acho que algo mais chocante, né, tem duas coisas chocantes, né, a coisa julgada, eu brinquei e chamei várias vezes isso de coisa desjulgada, né, tem uma questão que é essa, e aí, mas se eu já tinha coisa julgada e mesmo sem rescisória vai acabar, né, então esse é um conceito que já começa a nos chocar, e choca porque a gente, né, eu, com 20 anos de formado, sempre tive a coisa julgada como o ápice da segurança jurídica, né? E tem um segundo tema que choca um pouco mais ainda, que é a não modulação. A gente
até olhando esses dois níveis, né, a gente fez um semáforo aqui para tentar ajudar o pessoal a compreender, e a nossa compreensão é que os contribuintes hoje, né, a partir de agora a gente vai perceber que o controle difuso, eu quero ouvir a Fernanda e o Rodrigo para ver se eles concordam, eu tenho a impressão que é o seguinte, bom, se eu ganho alguma coisa que tem uma coisa jogada, ela é para sempre, é segurança, não é que um dia ela vai ser totalmente desfeita, mas ela pode ser suspensa, acho que essa é a interpretação que eu tenho dado. E para muita gente que reclamou muito disso comigo, eu falei, olha, realmente pode parecer uma jabuticaba, mas como é que a gente explica, né, para alguém de fora do país, um investidor que seja, que, por exemplo, não estou aqui atacando o contribuinte nem nada, mas tipo o caso do grupo GPA, que no dia seguinte ao julgamento soltou um fato relevante. Digo eles porque eles fizeram essa boa postura, né, de já noticiar. E disseram, olha, a gente tinha aqui 290 milhões de passivo tributário que estava sendo cobrado, a gente tinha uma decisão desse SL transitada em julgado, e nós classificamos desde sempre essas cobranças de praticamente 300 milhões de reais como a defesa tendo êxito provável, ou seja, o risco era remoto. E agora, com o julgamento de 24 horas atrás, a gente está avisando aqui todos os interessados, investidores, credores, quem for, de que o risco agora de remoto virou provável, né? Então, o meu ponto é, o que é a maior jabuticaba para explicar, né? Que a coisa julgada um dia pode ser suspensa, ou que tem um contribuinte no setor varejista, que já é um grande player, e tem uma decisão que só ele e mais alguns conseguem deixar de recolher um tributo tão importante quanto esse. Então, acho que tem uma lógica, né, por trás da decisão, a gente vai voltar nesse ponto de defender a concorrência e prevalecer a isonomia, como o Rodrigo colocou, mas tem o susto da modulação. E o que ela significa, né, a não modulação? Só para eu terminar aqui a minha fala com relação a esse slide. A gente acha que dá para configurar ou catalogar todos os contribuintes do Brasil em 3 situações. A primeira pergunta é, você tem coisa julgada ou não tem? Esse ponto aqui vale só para quem já tem coisa julgada, né? Então, se já tem coisa julgada, você vai estar seguro, é o que a gente chamou aqui botou a cor verde, né? Se você sabe que essa coisa julgada já foi validada no STF. Então, você já sabe que, a princípio, ela realmente é o ápice da segurança. A não ser que o próprio STF um dia venha, não conheço o caso que uma outra ação direta, o controle venha desfazer, né? Mas você tem a situação mais segura possível. Agora, se você tem a coisa julgada individual e o Supremo, em ação direta ou com repercussão geral reconhecida, ainda não julgou essa tese, a gente colocou no risco médio aqui. Na verdade, o que é o risco médio? Olha, você continua tendo direito ao que você obteve na sua decisão, mas pode ser que um dia isso venha a ser suspenso. Você, com respeito à anterioridade e retroatividade, pode ser que isso deixe de existir, esse direito deixe de existir. Quando? Quando, em controle concentrado ou com repercussão, a STF venha julgar diferente do que a coisa julgada individual fala. E a pior situação, que é o caso das duas contribuintes envolvidas nos temas 881 e 885, e do GPA e de mais um monte de gente, é quando você tem a coisa julgada de uma forma, mas já houve, né? Não em 2023, mas no passado, o caso da CCL foi em 2007, já houve um julgamento. A não modulação acaba significando que não só você deixou de ter, mas deixou de ter no passado. E isso acho que é o mais chocante, né, para boa parte da comunidade tributária. Então, o nível de segurança, né, de se já ter coisa julgada, vai ser avaliado em um desses 3 gradientes. E que não tem coisa julgada ainda, bom, aí vai valer o que a gente vai falar daqui a pouco do futuro, né? Mas, por enquanto, eu acho que esses são os 3 pontos, e eu queria passar para a Fernanda e para o Rodrigo comentar se eles acham que tem algo adicional a ser agregado a essa categorização que a gente fez aqui. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, além das críticas que eu já fiz anteriormente, e que dizem muito respeito a esse gradiente de risco alto, né? Que é justamente o atingimento da coisa julgada feita lá no passado, cuja decisão também é antiga, anterior a 2023, do STF tenha sido em sentido contrário, né, o atingimento dessa coisa julgada agora, em 2023, por essa decisão do tema 881 e 885. Eu acho que essa é a minha maior crítica, né, com relação a essa não modulação. E aí eu queria ouvir um pouco as palavras de alguns ministros
não foi só um, foi mais de um que votaram desfavoravelmente a modulação dessa decisão, né, do tema 881 e 885, dizendo que havia sido uma aposta do contribuinte, uma aposta na coisa julgada contra uma decisão posterior do STF, em sentido contrário àquela coisa julgada que eles tinham. Então, queria ouvir um pouco o Rodrigo com relação ao contexto, né, em que essa não modulação se deu, e também o contexto um pouco mais legislativo, digamos assim, de novo trazendo essa questão da negativa aí de vigência ao Instituto da ação rescisória, e também a diversos julgados do próprio STF que diziam sobre a impossibilidade do próprio ajuizamento de rescisória contra uma decisão que houvesse sido proferida num contexto onde a jurisprudência fosse favorável ao contribuinte, contra decisões do STJ também, que garantiam os efeitos de uma coisa julgada. Enfim, queria ouvir um pouco, Rodrigo, sobre essa questão mais sensível aí desse gradiente vermelho, né, de risco alto. Sim, vocês suscitaram 3 questões muito difíceis e importantes para entender o que aconteceu e também avaliar riscos futuros. A primeira questão de respeito à ação rescisória, né? O Supremo já tinha relativizado, de alguma maneira, o termo quo do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, considerando que, quando houvesse uma posterior decisão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade no controle abstrato, o prazo inicial da contagem do prazo decadencial da rescisória seria a publicação dessa decisão do Supremo, e não o trânsito em julgado da decisão originária. Então, assim, me parece, eu concordo com a Fernanda e com o Matheus, que o devido processo legal seria a Fazenda ajuizar a ação rescisória, com base na decisão do Supremo, né? E teria prazo para isso, que o prazo começa a contar da decisão do Supremo. Essa seria uma maneira de se ter vasos comunicantes entre o controle difuso e o controle abstrato, em que o controle abstrato não amesquinhasse o controle difuso, que foi o que acabou acontecendo. Uma imposição do controle abstrato ao controle difuso e concreto, que pode gerar não só um prejuízo ao devido processo legal, porque a decisão transitada em julgado é desconstituída sem a interposição do instrumento processual cabível, que é a ação rescisória, mas uma violação também à ampla defesa, porque o contribuinte não atuou perante a ação de controle abstrato e não teve oportunidade de defesa perante a pretensão da Fazenda, opondo, por exemplo, um distinguishing, dizendo, no meu caso é diferente por causa disso ou por causa daquilo. Então, tem um prejuízo, a meu ver, aos princípios constitucionais devido ao processo legal e da ampla defesa. Isso em relação à desconstituição automática sem ação rescisória. Rodrigo, desculpa te interromper aqui, mas só para ver se eu estou na mesma página. Para isso, né, para que a rescisória começasse a partir do julgamento do Supremo, me corrija se eu estiver enganado, mas eu teria que fazer isso com base naquele dispositivo do CPC mais recente, que fala que ali é o prazo, e deixa de ser só os 2 anos do meu processo, mas... Exato. E eu teria que superar o entendimento antigo de que oscilações da jurisprudência não seriam causa para uma rescisória, porque a rescisória, né, talvez o exemplo mais singelo dela é quando existe um erro, vamos dizer assim, no julgado. Mas se quando eu obtive a minha decisão, o tema não era ainda decidido pelas cortes, de forma definitiva e contrária ao meu, eu tenho que dar uma importância, né, para o julgamento ulterior do STF, que até então não se vinha dando. Então, você acha que caberia no 881 e 885 o STF ter dito isso? Que, olha, tudo bem. Eu acho que caberia, porque seria uma solução intermediária, porque o que ele acabou dizendo é que pode desconstituir mesmo sem ação rescisória. Ou seja, a procuradora não precisa mais se preocupar em nunca mais estar com a rescisória com esse tipo de... Não precisa, é só autuar. Mas aí eu acho que é importante distinguir os efeitos pretéritos para os efeitos futuros.
da decisão transitada em Perfeito. julgado. E isso é decisivo, porque o que o Supremo disse foi o seguinte: um tributo cujo fato gerador se dê num momento único, e TBI sobre uma determinada operação de compra e venda de imóvel. Né? Digamos que a operação se deu em 2000, transita em julgado em 2002, numa decisão pela não incidência do tributo, pela inconstitucionalidade, depois, 2 anos depois, o Supremo declara constitucional no controle abstrato. Aquele é um ato perfeito e acabado. Já incidiu, independente de se ter pago ou não o tributo, aquele é um fato pretérito que a decisão do Supremo, mesmo em controle abstrato ou em repercussão geral, não vai produzir efeitos, porque o tributo se deu num fato único. Não estou justificando a decisão do Supremo, mas estou a interpretando para assim, ficar um pouco mais claro as situações em que ela se aplica, né? Ela se mantendo dessa maneira. Do fato continuado, né? Das relações de trato continuado. Exatamente. Então, por exemplo, imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido. A cada ano há percepção de renda ou de lucro. Então, se transita em julgado, por exemplo, em 2000, dizendo a incidência do imposto de renda ou da CSLL para trás é inconstitucional. E para frente também. Diz, olha, você não pode cobrar fisco nem antes de 2000 e nem depois de 2000, porque essa hipótese de incidência é inconstitucional. Aí depois vem o Supremo, em 2002, 2 anos depois desse trânsito em julgado, diz, é constitucional essa incidência. O que o Supremo disse nesse caso? 2003, no ano subsequente, é um novo fato gerador, porque é uma relação jurídica de trato sucessivo ou continuado. Portanto, observando a anterioridade e a retroatividade, é possível que o fisco faça incidir, né? Lance o tributo. Mas vai desrespeitar a coisa julgada? No entendimento do Supremo, não, pelo dispositivo do CPC, que diz que a coisa julgada se submete a mudanças fáticas e jurídicas. Repito, não estou justificando, estou explicando o que o Supremo decidiu. Seria equivalente, por exemplo, a uma mudança legislativa, por exemplo. Há uma lei que cria uma hipótese de isenção de IPTU. E aí, não obstante isso, o fisco faz incidir. E aí o contribuinte obtém uma decisão que reconhece a sua isenção, para trás e para frente. Só que no futuro a lei muda. E aí o fisco, né, por essa mudança legislativa, faz incidir o tributo com base na nova lei. E alega que não há desrespeito à coisa julgada, porque a coisa julgada se dá, a sua imutabilidade se dá sob a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantidas as condições fáticas e jurídicas. O que o Supremo fez, ao fim e ao cabo, nesse caso, é dizer que tanto é uma modificação jurídica, a alteração legislativa, quanto a alteração da jurisprudência dele, Supremo. É uma mudança jurídica igual. Tanto é igual, desde que seja, repito, em controle abstrato e em repercussão geral. Mas tanto na visão do Supremo é uma mudança igual, que ele determinou que fosse respeitada a anterioridade tributária. Pelo menos. Uma alteração no plano legislativo. Seria catastrófico ele não dar esse direito, porque daí realmente a insegurança seria ímpar, né? Porque você mesmo hoje, 2024 e futuro, tendo uma decisão, você nunca saberia quando ela for alterada. Hoje, pelo menos, a gente tem essa garantia de que, olha, pode ser que uma hora ela morra, mas é dali para frente. E dali para frente até um pouco mais adiante, né? Por conta da anterioridade. Eu acho que tudo isso para dizer, né, Rodrigo e Matheus, que com relação ao passado estão garantidos os contribuintes, né? Respeita-se a coisa julgada com relação ao passado, exceto naqueles casos que já tenham sido revertidos pelo STF em controle concentrado ou em repercussão geral, anteriormente a essa decisão agora de 2023. Então, é somente esse o sinal vermelho, mas acho que daqui para frente, né, considerando-se esse novo paradigma, podemos dizer que os contribuintes estão assegurados com relação ao passado e que, então, uma eventual alteração na jurisprudência os atingiria somente com relação ao futuro e aí respeitados os princípios da anterioridade e, enfim, a noventena, quando for o caso. Eu acho, Fernanda, que você tocou no ponto assim decisivo,
que até, de alguma maneira, tranquiliza um pouco a todos, que, em relação ao passado, só há risco se já houver uma decisão do Supremo pela inconstitucionalidade, enquanto abstrato ou em repercussão geral. Em relação ao futuro, o risco que existe é de vir uma decisão pela constitucionalidade em sentido contrário à sua coisa julgada pela inconstitucionalidade. Mas aí ele só vai poder ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Eu vou voltar aqui no nosso semáforo, é o pessoal do amarelo aqui, né? Tipo, não tem decisão ainda. Eu já ganhei, já tenho a minha economia, né? Estou supondo aqui que estamos falando para um contribuinte que tenha um benefício, né? Porque tem o outro lado da moeda, né? E quem eventualmente tem um transjulgado negativo, né? A gente pode falar um pouquinho disso. Mas se eu já ganhei e não tenho uma decisão ainda em controle, seja ação direta, seja com repercussão, pode ser que um dia eu perca. Então, eu não vou sofrer autuações do fisco ainda, nem poderia, né? Pelo menos não com esse fundamento, porque nem teria decisão ainda do Supremo para exigir. Mas, a partir do julgamento, a princípio, não entrariam nem com rescisória, já viriam com o lançamento, e a minha defesa a esse lançamento, infelizmente, estaria fadada ao fracasso, desde que esse lançamento respeite a anterioridade aplicável ao tributo ali, né? Agora, eu vou relativizar essa sua fala, né, Matheus? Conhecemos aí alguns casos de GPA, por exemplo, que já está público, de alguns bancos, em que o fisco faz, sim, o lançamento para evitar aí uma questão de decadência, acreditando que um dia aquela tese há de ser revertida pelo STF. Então, se a gente pensar hoje nos efeitos pretéritos do tema 881 e 885, para aqueles contribuintes que tiveram suas teses já revertidas pelo STF, inicialmente o contribuinte poderia pensar, mas eu vou ser cobrado só dos 5 últimos anos, né, do período aí que ainda está aberto, exceto se o fisco já tivesse adiantado nesse lançamento, que é o que a gente viu acontecer com os grandes contribuintes. Então, essa tese da CS, que era muito visada, que era muito almejada, os contribuintes já haviam sofrido o lançamento antes dessa decisão do 881 e do 885. Mas e era, por isso, depois de 2007, né? Depois da CCL já ter sido jogado. depois de 2007, mas a gente está falando de um período maior do que 2018, 2017 agora. Então, para alguns o prejuízo vai ser maior. Eu acho que eles, o leading case, foram os mais afetados, infelizmente. Tem outras contribuintes com outras teses que acho que entraram no sinal vermelho aqui, né? Sem estender muito, mas me interessa muito ouvir o lado constitucionalista do Rodrigo, mas na parte tributária, como é trato continuado exatamente a nossa praia aqui, né? Eu fico imaginando quem conseguiu o trânsito julgado na tese do século entre 2017, quando foi julgado, e 2021, que finalmente decidiram que iam modular em 2017. Né? Então, em tese, a Receita poderia já autuar, né? Aqui estou fazendo o papel de advogado do diabo, né? Ela poderia chegar, bom, se o seu trânsito em julgado aconteceu antes de 2021, ele não houve modulação, né? O TRF aqui em São Paulo e outros lugares estava realmente nem deixando mais o processo subir. Acho que isso que acelerou até o Supremo finalmente julgar os embargos, estavam parados há 4 anos lá. Então, os juízes estavam julgando, assumindo que era lá o ICMS destacado da nota, dando crédito para o contribuinte e não limitando com modulação, que só nasceu em 2021. Né? Quando o Supremo falou assim, não, é o ICMS destacado, mas modula. Então, esses contribuintes, a princípio, nem rescisória sofreriam, né? Eles podem começar a tomar autuações para cobrar aquilo que for crédito com base anterior a 2017. Essa é outra situação que, assim como a tese da CSL, que já foi julgada em 2007, tem algum risco, né? Quem estiver nessa situação, talvez tenha que fazer uma segregação. O crédito que fosse como base, né? 2017 em diante, se eu entrei com a ação até ali, né? Desculpa, depois de 2017, mas aí eu tenho direito. Mas quem entrou com a ação, sei lá, em 2018, vai perder boa parte do crédito, né? Porque a modulação fixou em março, salvo engano, de 2017, e eu teria eventualmente só 1 ano de crédito. Esse é um outro exemplo de gente que já estaria na seara aqui, no sinal vermelho, e que a princípio pode ser autuado pela Receita, ou eventualmente ter as compensações não aceitas, né? E é algo que acho que é o mais severo possível, né?
Eu acho que, até para fins didáticos, são dois fatores que colocam o risco para o passado, né? Um é haver decisão do Supremo anterior, enquanto abstrato ou em repercussão geral, contrária à coisa julgada, né? Que tenha julgado, por exemplo, constitucional e a decisão anterior transitada julgada inconstitucional. Então, eu acho que esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fisco não ter perdido os prazos de lançamento, porque, obviamente, vamos imaginar uma outra situação. Em relação a um contribuinte, a gente sabe que isso o fisco costuma lançar, mas digamos que ele não tenha lançado. Mesmo que o Supremo tenha dito, você pode cobrar desde 2007, se ele não lançou, houve decadência, ele não vai poder lançar, né? Então, assim, a decisão do Supremo não faz letra morta da decadência. Então, assim, para ter um efeito para o passado, tem que ter dois fatores. Uma decisão do Supremo anterior, declarando inconstitucional, e não ter ocorrido uma outra fórmula de preclusão, como a decadência do lançamento ou a prescrição da cobrança. Perfeito. E as decisórias que já existem, vocês acham, Fernando, Rodrigo, que como o Supremo agora diz que automaticamente a ação direta, o julgamento de ação direta ou com repercussão desfaz a coisa julgada anterior, as decisórias que estão em andamento, a princípio, vão perder sua utilidade. A Procuradoria poderia eventualmente desistir e a Receita já está autorizada a fazer o lançamento, se é que não fez ainda. Eu acho que sim, eu acho que, diante dessa decisão do Supremo, nas hipóteses que o Supremo autorizou, a Fazenda pode lançar. E aí a rescisória perde o sentido de ser, porque a decisão vai ser a contraditória, vai estabelecer embargos à execução por parte do devedor. Então, a rescisória em si, porque se a desconstituição é automática pela decisão do Supremo, para que tramitar um processo que visa a desconstituição? A decisão já foi, ipso facto, desconstituída automaticamente pela decisão do Supremo. Eu não sei se vocês querem que a gente vá para a parte do futuro agora, né? A gente já explorou bem o pessoal que está no sinal vermelho ali. Só pensando que a gente trouxe uma informação rapidinho nesse slide aqui sobre a cobrança dos encargos, né? Multa e juros. Enfim, tentando ser direto ao ponto, que eu acredito que quem está na situação vermelha ali, realmente, se já não teve autuações, né? E tem em tese a espontaneidade, pode decidir por fazer a denúncia espontânea e se livrar disso. E se já tem uma cobrança, talvez haja algum argumento para você defender com base no CTN, lá no 112, de que, olha, se a mudança da interpretação aconteceu depois, né, e tem duas mudanças, né, a da ação direta que aconteceu e depois agora do STF dizer que não precisa nem de rescisória, automaticamente está revogado. É como se fosse uma mudança muito importante nas regras do jogo. E aí o CTN protege os contribuintes em situações como essa, dizendo que não deveria haver a cobrança dos encargos. Talvez caiba uma defesa aí, mas aí realmente a palavra aposta acho que vale. Aí a pessoa tem que apostar, bom, se eu não tenho espontaneidade, talvez eu prefira dar a chance da decadência me ajudar, porque eu fiz quando ainda não fez esse lançamento. Ou pelo menos, se já existiu uma cobrança, tentar pelo menos defender a não aplicação dos encargos. Não sei se a Fernanda quer acrescentar alguma coisa com relação a isso aqui, para você não pular para o próximo slide aqui de futuro. Eu acho que não, acho que aí tem toda uma questão de estratégia mesmo, de defesa na esfera administrativa, porque acredito que aqueles contribuintes que já tenham sofrido autuação já tenham também apresentado suas impugnações. Faço votos de que tenham feito um tópico em suas defesas com relação a essa multa e juros, já com base nessa mudança de jurisprudência. Muito pouco provável um novo argumento ser trazido no meio de um processo administrativo, mas acho que fica aí toda a tentativa e, eventualmente, de levar esse argumento para a esfera judiciária, sabendo do custo que isso tem. Também já consigo imaginar o instrumento da transação sendo usado. A gente sabe que a transação ela pode ser usada para esses casos mais relevantes de contencioso. Então, é possível que haja um edital para essas teses mais famosas e que foram revertidas, cuja jurisprudência foi revertida ao longo do tempo. Esse também pode ser uma tábua de salvação aí, a ser usada para esses contribuintes.
Posso, antes, eu falei que já ia passar para o futuro, mas eu tenho uma pergunta que é meio futuro, meio passado aqui. Vocês acreditam que tem a chance de o STJ, por exemplo, usar o mesmo raciocínio e aplicar, bom, então também vou poder agora autorizar cobranças do passado, se a decisão não é em ação direta e nem controle difuso, mas é uma decisão de controle concentrado, ou como posso dizer, de eficácia geral no STJ? Porque se a gente for voltar, vou voltar aqui só na tese que consta lá firmada pelo STF, né? Salvo engano, aqui não consta a questão. No item 1 consta relação jurídica tributária de trato sucessivo, né? No 2 não consta. Dá para entender até que ele está falando no primeiro, o segundo se liga a ele. Mas a tese estritamente é ação direta ou repercussão geral e vão interromper automaticamente os efeitos temporais, respeitando a notoriedade e tal. Mas foi noticiado que no mesmo dia que o Supremo estava terminando esse julgamento, né, sobre a não modulação, já haveria decisões, ou uma decisão pelo menos do STJ, aplicando o mesmo raciocínio para a tese, salvo engano, do IPI na revenda. Vocês acham que abriu-se a porta, isso vai tributariamente, sendo a relação de trato continuado, a tese não sendo constitucional, mas legal, e parando no STJ, se eu tiver um trânsito julgado favorável, o STJ depois disser que não, eu estou na mesma situação de risco, ou você acha que eu tenho um degrau, algum argumento ainda para usar para me proteger dessa interpretação mais expansiva? Eu vou usar minha bola de cristal aqui, tá, Rodrigo? E aí acho que o Rodrigo é a melhor pessoa para responder a pergunta do Matheus. Mas, de acordo com a minha bola de cristal, eu acho que a gente ainda vai ter um processo de atualização da jurisprudência do STJ, mas acredito que eles sigam o mesmo caminho do STF. Essa é a minha resposta simplista. Eu acho que tem esse risco, sim, né, destacado pela Fernanda, porque, no fundo, essa é uma questão de poder entre tribunais, né? No fim do dia, é qual decisão vai prevalecer, né? A do Supremo, que afirmou o seu poder, contra decisões contrárias dos demais juízes e tribunais. É possível que o STJ, em sede de recursos repetitivos, que tem uma eficácia semelhante à repercussão geral, se o Supremo tivesse falado só controle abstrato de constitucionalidade, seria mais difícil de estender para o STJ, porque controle abstrato só o Supremo pode fazer, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Recurso repetitivo e repercussão geral têm uma eficácia parecida. E a última palavra, em termos de interpretação da legislação federal, cabe ao STJ, assim como a última palavra sobre a interpretação da Constituição Federal cabe ao Supremo. Então, acho que o STJ vai querer, assim como o Supremo, autoafirmar esse poder, é muito possível, mas não sei o Supremo, enquanto órgão superior ao STJ, aqui muito no Realpolitik, judiciária, né, se o Supremo vai deixar o STJ afirmar esse poder igual ao dele, ainda que na esfera infraconstitucional. Isso a ver, realmente é preciso acionar a bola de cristal, mas eu assim arriscaria que há uma chance grande do STJ querer afirmar o mesmo poder e que essa discussão vai acabar no Supremo. E quem vai definir isso vai ser o Supremo. Ou seja, o Supremo Estado a decidir se a interpretação que ele usou para a constitucionalidade também valeria o STJ Para utilizar. questões infraconstitucionais, exatamente. Realmente bola de cristal para saber quando vai chegar isso lá, né? Bom, a gente tem aqui, para propriamente falar do futuro, né? A gente antecipou alguns itens aqui. O Fernando até mencionou já o item 4, né? Já tem esse assunto. Fazia tempo que eu não vi um assunto gerar tantas matérias, né? Sobre o julgamento do Supremo em questão tributária. Mais próximo disso, talvez tenha sido a tese do século, mas lá a notícia era boa, né? Então, estava todo mundo indo atrás de ver os créditos, renegociar com fornecedores e clientes. Aqui a decisão é preocupante, então acho que as empresas vão tentar ver onde elas estão ali, né, na situação verde, amarela ou vermelha, mas não dá para negar que todo mundo pode ficar um pouco impactado no futuro, por quê? Nós aqui, por exemplo, como advogados, a gente já imagina, né, explicando para os clientes que, olha, mesmo que a gente tenha uma vitória, um dia transita em julgado, vai ter um importante disclaimer, né, se você eventualmente, até você estar na situação verde do Supremo validar a sua tese, ou nessa interpretação mais expensiva, né, que o STJ também valide em repetitivo, você pode um dia ter a suspensão dela, né, ou a revogação dela, pelo menos com efeitos futuros. Então, essa já é um novo olhar que nunca se teve, né? A gente nunca cogitou
que a coisa julgada pudesse ficar dependente de um dia um plenário, de um tribunal ou de outro vir a validá-la. Essa acho que é uma realidade que passa a existir para todo mundo que já passa a ter como uma decisão. Os resultados contábeis, né, aqui um pouco do passado, ainda eventualmente já vão precisar ser eventualmente revistos, né? A gente sabe que a decisão nem publicada está, mas o entendimento já é conhecido. Então, para quem, inclusive, tem sido a orientação dos especialistas, dos reguladores de auditoria e companhias abertas, olha, como esse é um fato, em tese, novo, ele é de 2023, mas ele afeta o passado, se você ainda não publicou o seu balanço, mencione se você é afetado, e mesmo que você já o tenha feito, as publicações devidas do ano encerrado, se ele for relevante, essa informação tem que ser levada ao público. Para o futuro, isso essencialmente vai afetar também o patrimônio e o lucro das empresas, né, se as decisões vierem a ser suspensas. Então, numa negociação, um M&A, comprando um concorrente que eventualmente tem essa vantagem, se ela não estiver na situação de já convalidada pelo controle concentrado ou repercussão geral, isso tem que ser visto como algo eventualmente, como eu posso dizer, que possa ser suspenso, né, porque revogado nunca mais seria. Eu acho que isso vai afetar as futuras operações com relação ao pricing mesmo, né, da operação ali que está sendo negociada, porque, como o Rodrigo já bem trouxe, esses contribuintes não seriam afetados com relação ao passado, mas eles podem perder uma vantagem competitiva que hoje eles têm futuramente. Então, o preço dessa operação pode ser modulado em função dessa possível alteração aí na carga tributária desse contribuinte. Sim. Os valuations, a gente vê, às vezes tem um fator aí tal da perpetuidade, né? Quem avaliasse uma empresa que tivesse a coisa julgada na CSL até o ano passado, talvez daria um valor muito maior do que daria hoje, né? Esse é um exemplo extremo, né? Porque está justamente pegando uma empresa que está sendo afetada com cobranças que podem retroagir 15 anos, 2007, né? Mas é uma realidade que para outras teses pode existir. Então, esse é um efeito realmente importante. Tem um outro tema interessante vindo do M&A, né? Eu digo interessante porque a gente não tem esse abacaxi para descascar aqui, né, Fer? Mas é um desafio. Não temos ainda, né? Que é justamente imagina uma dessas empresas que tenha sido objeto de uma negociação e vendida, né? Quem que paga o pato? Essas negociações normalmente tem uma cláusula, eventualmente tem até a tal da escrow account, ou o preço é alguma parte contingenciada para fazer frente a problemas, né? A passivos. E aí a regra geral é que, bom, se é da época do antigo dono, isso é de alguma forma retido dele do preço, mas se é um problema do novo administrador, do novo dono, aí não afeta o preço da negociação. Aqui a gente tem uma situação, para quem está no quadro vermelho ali, que é uma decisão corrente, né, que seria do novo dono, mas que afeta todo o domínio do passado, de uma tese que já existia, né? Agora, quem está com essa ação há muito tempo. Então, já me adianto aqui, a minha conclusão é que acho que não tem resposta certa, os contratos vão ter que tratar disso, e eventualmente isso vai para uma arbitragem, alguma questão, porque pode ser muito valioso, e é uma discussão realmente cabeluda, difícil, de quem que é a responsabilidade sobre um eventual fato desse, né? Um julgamento posterior que tem efeitos sobre o passado, e que, acho que se a gente fosse perguntar até fevereiro, né? Mesmo em dezembro, quando houve o julgamento, que começou em dezembro, que a maior parte dos praticantes especialistas na nossa área acreditava que haveria modulação, né? Salvo engano, o veredito até então estava 6-0 a favor da modulação. Então, essa alteração foi algo realmente chocante e que num exemplo desse de uma dívida surgindo, talvez o contrato não consiga sozinho explicar de quem que é o passivo a ser honrado, né? Eu acho que esse ponto, Matheus, é muito importante, porque, assim, tenho várias críticas à decisão, mas essa é a minha maior, a ausência de modulação, por assim dizer. Porque é óbvio que a controvérsia não se resolveu plenamente em 2007. Ela se resolveu de forma correta ou errada nessa decisão do Supremo de 2023, desculpa. Então, é óbvio que, pela própria lógica subjacente à decisão, de que deve-se respeitar um novo entendimento jurisprudencial, da mesma forma que se respeita uma nova lei, com todas as garantias de segurança jurídica, anterioridade, etc., é óbvio que
só poderia haver incidência daqui para frente, 2024, desculpe, para frente, e não a partir de 2007. Então, essa retroatividade da decisão gerou uma contradição interna na decisão, porque toda a lógica era de respeitar a irretroatividade. Tanto que, na tese, tem lá, respeitada a irretroatividade. Só que, nesse ponto, se fez retroagir de 2023 a 2007. Ou seja, se fez retroagir a decisão em quase 20 anos. Rodrigo, Então, eu não quero tirar de você algo que você não tem para ser retirado, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que você acha que o Supremo não modulou? Eu já me jogo na frente aqui só para você talvez se sentir mais confortável. Quer dizer, eu acho que houve uma sensibilização meramente orçamentária ali, entendeu? Eu acho que a Procuradoria, a União, foi muito hábil em levar para eles, olha, o impacto daquilo, porque a decisão já existia em dezembro, de que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos prevalecer aquilo que eu mencionei no começo, né? Algum quê de jabuticaba existia, né? De alguns contribuintes terem uma coisa julgada, mesmo que os outros todos, há 15 anos, não poderiam nem sonhar em ter algo parecido. Então, eu consigo ver a lógica, né? Eu consigo explicar essa lógica, até defender essa lógica de, olha, em prol do mercado, de uma questão de isonomia, de concorrência, competitividade, eu preciso nivelar aqui. Mas, especialmente sabendo que há uma distância de 15 anos entre o julgamento da DI agora, né? Por que não modular, né? Você tem algum palpite? O meu palpite é que, olha, estava 6-0 e aí o governo, a Procuradoria foi hábil em conseguir suspender o processo ali, ou alguém teve uma vista, acho que foi pedido de vista, e foi hábil em levar os efeitos disso, porque do pouco que eu me lembro, né? Isso a gente não leu ainda, né? A gente foi vendo ali no plenário virtual, depois alguns depoimentos e as entrevistas depois, e eu me lembro de um argumento da ministra Rosa Weber, de que, olha, se eu modulasse, eu ia atrapalhar muitos contribuintes que já tinham coisa julgada e perceberam que iam perder e pagaram, e agora esse cara, se eu modulo, ele pagou à toa. Mas eu acho que esse é o exemplo, assim, a exceção da exceção. Nem sei se existe um caso desse no Brasil, mas comum é ter casos como os contribuintes ali afetados, GPA e muitos outros, né? Então, eu acho que foi, assim, uma questão, infelizmente, mais de arrecadação mesmo. Mas você consegue ver ou imaginar por que isso pode não ter... Por que a modulação acabou não sendo tão... Mesmo com alguns ministros sendo tão fortemente contra a não aplicação dela, né? Sim, eu acho que, óbvio, numa questão dessa dimensão, a questão financeira orçamentária pesa muito, sempre pesa, e isso é sempre uma questão que opõe o fisco aos contribuintes, né? A partir do momento que você leva uma discussão desse tamanho, decidido no controle abstrato, ou seja, que ficar erga omnes, assim, o tribunal acaba, e pelo perfil do Supremo, ser uma Suprema Corte, e ao mesmo tempo uma Corte Constitucional, com seu modo de nomeação, etc., acaba, pela responsabilidade da decisão e pelo perfil do tribunal, sendo mais sensível a esse tipo de argumento do que um juiz que julga um caso concreto. Então, isso sempre se coloca em casos tributários, e, nesse caso, foi um fator muito relevante. Mas eu vejo também um fator jurídico, que, inclusive, é revelado quando o próprio Supremo e os ministros que vocalizaram a tese para não modular falaram: mas isso só vale para a CSLL. Para outros tributos, a gente vai ver. Né? Então, qual seria o fator aí peculiar da CSLL? Olha, o Supremo decidiu lá em 2007, e aí vem a declaração, que não me parece feliz, da aposta e tal, que é um pouco isso, olha, mas não que esteja certa, mas a lógica subjacente dela é dizer, olha, o Supremo bateu o martelo e vocês desafiaram a minha decisão, então agora paguem. Né? Por isso que eu volto àquela questão, a questão de autoridade, poder. Tá? Quem bate o martelo decide o que é a Constituição somos nós, Supremo. Então, se o juiz não quis seguir, ou se a empresa quis seguir a decisão do tribunal tal, do juiz tal, e não a minha, assumiu o risco. Né? E num caso em que o Supremo já tinha, de maneira muito clara, com eficácia erga omnes vinculante decidido. Então, assim, por isso que eu acho que o fator decisivo, juridicamente, é óbvio que o impacto financeiro tem um relevo, mas o fator que peculiarizou no aspecto jurídico, pelo menos como foi exteriorizada a fundamentação da decisão pelo Supremo, foi essa. Não bateu o martelo de maneira claríssima e com efeitos gerais. Por isso que a gente colocou, tem que ter uma decisão prévia do Supremo em controle abstrato ou repercussão geral. E aí, uma postura contrária a essa decisão do Supremo.
Pois é, eu não sei o que eu prefiro, viu? A decisão com base no orçamento, que é o que acontece quando a modulação é a favor do fisco, né? Aconteceu várias vezes, modulação para frente, a partir do próximo ciclo, não sei o quê. Ou a questão de, bom, você, ao usar a sua coisa julgada, né, que agora está sendo tida como de uma segunda categoria, contra o entendimento do plenário que existe, você fez algo que não devia se fazer, vamos dizer assim. Exato. Você tem Como que alguma você outra pode que você alegar quer má-fé salvar? ou um comportamento inapropriado de alguém que está seguindo uma coisa julgada? Essa é o triste. Mas eu acho que o Rodrigo trouxe um outro ponto sobre o qual a gente já tinha conversado aqui nos bastidores e acabamos pulando na nossa apresentação, que é justamente a eficácia dessa decisão para temas além da CSL, que eu acho que é algo que talvez fique esclarecido quando da publicação do acórdão, no que alguns apostam, ou não, ou talvez precise ainda ser esclarecido em sede de novos embargos, ou fique, então, para uma nova demanda a ser decidida. Eu queria fazer, a gente, até pelo horário, já deve logo encerrar, tem um espaço para perguntas, quem quiser já se preparando ou mandar por escrito, a gente vai abordar todas elas. Mas eu queria entrar no último ponto aqui, que é o reflexo sobre outras áreas, né? Vocês concordam, Fernando e Rodrigo, que com esse grande limitador, né, de que aqui estava se falando de tributos, mas aqueles de relação continuada, né? Mas tirando ou esquecendo um pouco dessa premissa aqui na equação, pensando nas variáveis da isonomia e até alguma afronta à competitividade, vocês não têm o mesmo medo que eu de que isso vá para outros temas muito além do tributário? Eu fico imaginando uma mineradora que tem uma decisão que lhe permite eventualmente explorar um território sem uma licença ambiental que para as outras acabou se julgando, por exemplo, necessária. Ou uma farmacêutica que também tem alguma licença para não se sujeitar a algum tipo de screening específico, ou qualquer outra questão que tenha, vamos dizer assim, impacto que possa estar sujeita a julgamento do STF. E aqui, né, nem tinha pensado nisso ainda, mas se os outros tribunais, o STJ começa a usar isso também, aí abriu a caixa de Pandora, né, qualquer tema de legalidade, então se eu julgar depois em repetitivo, você tem uma coisa julgada que te permite um leverage concorrencial, você pode eventualmente ser insatisfeito. Vocês concordam que isso há uma preocupação com toda a ressalva de que a gente tem que ler o acordo e ver como isso vai repercutir, mas já se deram os ingredientes para que esse mesmo raciocínio ocorra em outras áreas, muito além do tributário e dos tributos de trato sucessivo? Acho que sim, Matheus. Inclusive, se a gente for ler, embora haja uma conexão com a questão tributária ao se referir em anterioridade anual, nonagesimal e conforme a natureza do tributo, a tese em si ela é expansiva a outras áreas do direito, desde que a relação jurídica seja de trato continuado. Inclusive, o Supremo tem outros precedentes, em sede também de repercussão geral, que são os temas 494 e 733, né, e uma ADI, que é a ADI 2418, em que, em outras matérias, ele já havia aplicado a mesma lógica, ou seja, em sede de relações jurídicas de trato sucessivo, em que há uma coisa julgada no processo individual, né, favorável ao administrado, no caso era servidor público, né, contra a administração pública. E aí há uma decisão do Supremo em sentido contrária, em sede de repercussão geral ou controle abstrato de constitucionalidade, para os fatos geradores futuros, se aplica a decisão do Supremo e não a coisa julgada anterior. Então, Isso já foi julgado ou vai ser julgado? Já foi julgado, 2015, em matéria de servidor público. Então, o Supremo já tinha direito a algum benefício que só ele, só aquela categoria estava tendo. Exato, promoção, que aí ele continuaria a ter direito àquela promoção, ou um benefício pecuniário, etc. Só ele teria, os outros não. O Supremo falou é inconstitucional isso, e aí cortou dali para frente. Respeitou, por exemplo, irredutibilidade de vencimentos, não pode ter redução no valor nominal, mas ele não pode continuar a ter aquele benefício para o futuro. Então, assim, eu não diria que há nem o risco, né? Há uma grande probabilidade disso se replicar
em outras áreas do direito, desde que haja uma relação jurídica de extrato sucessivo. Uhum. Ou seja, sob esse prisma, lembrando desse precedente, nem era para ser tão chocante essa decisão, talvez pela modulação sim, mas pela lógica do julgamento lá de dezembro já poderia ser até esperada, né? A grande discussão era se esse precedente era específico sobre uma relação jurídica estatutária ali de servidor público e Estado, e se, portanto, seria ou não extensível ao direito tributário, que tem sua dinâmica própria, sua lógica própria. O tribunal entendeu que era extensível ao tributário. Então, era, de alguma maneira, previsível que, no mérito, para o futuro, houvesse aplicação, não previsível, né? Mas assim, era provável que, para o mérito, houvesse aplicação dessa lógica também ao direito tributário. O que era imprevisível e, ao meu ver, completamente errado é não modular, porque o que definiu a controvérsia, repito, foi essa decisão de 2023, não foi 2007. Tanto que o caso do ministro Fachin era um caso que o contribuinte entrou com o MS preventivo, depois da decisão do Supremo, com medo de ser autuado. Ele falou, tem a coisa julgada, mas como o Supremo julgou constitucional, eu vou entrar com o MS preventivo para obstar a incidência tributária. Então, se não tivesse controvérsia, para quê? Nem cabível seria o MS preventivo. Tem que ter a iminência de um dano, de lesão a direito líquido certo. Só há iminência de lesão a direito líquido certo porque a controvérsia está viva, não está morta. Ela foi decidida em caráter definitivo em 2023, não em 2007. Portanto, completamente errada a ausência de modulação. Uma pena. Fernanda, eu tenho uma pergunta mais processual aqui no tributário. Saindo o acórdão, você acredita que via embargo seria possível que a gente tenha uma nova versão dessa modulação? Existe chance? Essa é a última pergunta para você. Processualmente, existe chance da questão ser levantada. Não sei se os ministros vão querer rever seu posicionamento, e eu acredito, honestamente, que não. A gente tem visto um Supremo mais firme, digamos assim, nas suas decisões. Acho que talvez por essa questão mesmo de poder, que o Rodrigo bem colocou aqui. Então, acho muito difícil o plenário voltar atrás naquilo que já foi posto. Ok, infelizmente, né? Vamos ver. Bom, gente, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, enquanto vocês, se quiserem, nos mandem elas ou levantam a mão, eu vou já agradecendo especialmente ao Rodrigo, mas também a presença de todo mundo aqui. Rodrigo, foi muito bacana, a gente podia falar muito mais, eu acho, né? Esse é um tema apaixonante, né? Quero ver quantas páginas vão ter esse acórdão, mas eu acho que de repente faz uma outra versão, né? Porque a gente usou muito da bola de cristal, vamos ver quanto que a gente acerta depois que a gente vê no papel, né, que está sendo julgado. Eu tenho sincero medo, né, da gente cometer alguma imprecisão, porque a gente percebe que os julgados, especialmente com o plenário virtual, a gente vê uma diferença entre o que está sendo falado, que o voto está sendo colocado lá. É até difícil, às vezes, a gente chegar no placar, né, do que está acontecendo. Aqui no escritório, a gente faz questão de fazer esse ciclo de eventos com alguma periodicidade, e a gente sempre tenta estar atento a isso. Então, já aproveito para, antes de passar a pergunta aqui para o nosso colega Guilherme, já pedi a todos que, por favor, vocês vão receber o material, o link, inclusive, do nosso vídeo, e um link para uma pesquisa de satisfação. Fiquem completamente livres e à vontade para nos dar qualquer feedback. A gente gosta especialmente de ouvir os temas que vocês têm interesse em ouvir. A princípio, o nosso próximo evento já tem data, 22 de junho. A gente pretende fazer de forma presencial. Fernando e eu, quando começou o escritório, a gente fazia sempre presencial. Tínhamos o nosso Tax and Wine, era a discussão tributária, e também tínhamos vinho. Esse é um tema que merecia a gente estar com uma taça de vinho junto para a gente conversar mais relaxado. Mas, enfim, em junho a gente deve ter um próximo evento, a princípio sobre a reforma tributária, que é o tema que acho que está muito na moda, né? Então vai ser um prazer, vocês vão receber o convite. E se a gente acabar encerrando aqui sem poder responder alguma pergunta, já deixo Fernando e eu especialmente à disposição para qualquer outra dúvida, tá? Antes disso, eu vou passar para o Guilherme. Primeiramente, boa noite, Matheus, Rodrigo, Fernanda. Meus parabéns pela apresentação, tema muito interessante, muito bem apresentado, por assim dizer. E eu gostaria até de aproveitar essa última pergunta que você, Matheus, fez, porque ela também, a minha, é um pouco processual, por assim dizer.
Então, imaginando o cenário que foram opostos embargos em ambos os temas, e foi definido mais para o sentido do voto do ministro Barroso, em que vão ser respeitados os princípios constitucionais de retroatividade, de anterioridade nonagesimal. Pegando agora a situação hipotética de surge um novo tema e que é reformado um entendimento, ou então é afirmado que determinada cobrança de um tributo ela é constitucional, e as empresas que tivessem uma coisa julgada dizendo que elas não deveriam ser cobradas. O que vale é o respeito a essa anterioridade que o ministro Barroso diz que, com a perda da coisa julgada, cria-se um tributo novo, e aí por isso que deve ser respeitada a anterioridade, ou deve ser respeitada a eventual modulação de efeitos neste novo precedente que mudou o entendimento do STF. Então, se eles forem conflitantes e eu devo seguir a anterioridade anual, então essas empresas que já teriam a coisa julgada e agora perderam, supostamente por uma justificativa econômica de elas não terem um privilégio, vocês não concordariam que seria ainda assim coerente você dar esse prazo até um pouco maior, então ignorando uma eventual modulação de efeitos, para se respeitar essa anterioridade que foi assegurada pela, vou dizer, perda da coisa julgada? O que vocês acham? Eu gostei muito da pergunta, Guilherme. Deixa eu tentar dar um exemplo numérico aqui para eu pensar alto. Eu tenho a decisão e não tenho pago algum tributo, ISS, porque a minha decisão me garantiu isso. Aí o STF vai lá e diz, não, isso é devido, esse seu serviço aqui incide o tributo. Parando aqui, a decisão hoje diz o seguinte, bom, se é ISS, eu parei de ter feito ali na decisão, mas só volto a pagar, nunca pago o passado e só volto a pagar na anterioridade anual. E respeitar 90 dias. Então, se a decisão for até outubro, 1º de janeiro do ano que vem, do ano seguinte, eu já começo a pagar. Agora, se a modulação do tribunal for, e eu nunca vi um caso desse, tá? Mas não, o tributo é devido, mas o Estado, o município só pode cobrar esse ISS daqui a 1 ano e meio, aí eu acho que eu deveria embarcar no mesmo julgamento, no mesmo data da modulação, porque embora a decisão de 2023 agora do Supremo, nesses temas 881 e 885, fala respeitada a anterioridade e a retroatividade, o próprio Supremo no julgamento em controle concentrado ou em repercussão admitiu que a norma ou o pagamento só passasse a existir um pouco mais para frente, né? Então, se eu já tinha um transjulgado e não posso estar numa situação pior do que aquele que nem isso tinha, estou imaginando aqui, entendeu? Não posso começar a pagar antes. Mas é uma boa pergunta, eu acho que a gente não teve e vai demorar para ter um caso exatamente assim. E eu estou usando uma interpretação aqui com a premissa básica de que, olha, o que se fez no tema 881 e 885 foi dar uma garantia para o contribuinte de dar não surpresa. E o que o Supremo faz quando modula é ele mesmo dar uma outra por questões sociais, de budget, o que for que ele argumenta ali, dar um outro momento para a decisão dele mesmo valer. Então, é como se aquela decisão não fosse naquela data, mas fosse um pouco mais adiante, né? E eu estou optando por pegar o prazo mais favorável a mim. Se fosse o contrário, né? Se eu não tivesse... Porque a gente falou pouco disso hoje, mas os ministros, né, a Procuradoria soltou nota à imprensa, foi todo um carnaval em cima desse tema, eles fizeram questão de, olha, mas não é só a gente que vai ganhar, tá? Se eu tiver uma coisa julgada favorável à cobrança, e o Supremo for lá e disser que não é devido, é inconstitucional, aquele contribuinte também vai poder ignorar a coisa julgada dele. Então, a gente já teve aqui no escritório uma consulta de uma empresa que perdeu a coisa julgada. Desculpa, perdeu a tese do século. Tinha a tese do século julgada contra com coisa julgada. E ele viu o Brasil todo começando a ganhar, falou, e o que eu faço agora? Essa empresa agora tem uma ótima notícia, né? Você não precisa mais ficar no clube dos perdedores, você pode embarcar na tese também. Mas aí, qual é a data, né? Eu acho que vai aplicar essa mesma lógica que eu tentei explicar. Mas Matheus, eu ouvir a Fernanda e o Rodrigo também. Diga, Fê. Eu queria relembrar uma frase do próprio Rodrigo aqui durante o nosso evento, onde foi dito que o STF entende que as suas decisões sobre determinado tema tributário equivalem à edição de uma nova legislação sobre aquele assunto. Então, a gente tem que pensar aí que há uma legislação geral sobre o tema, que é essa do tema 881 e 885, mas que eu entendo que ela pode, sim, ser sobreposta por uma legislação específica, que seria aquela
no caso de um tributo específico, no exemplo do Matheus sobre ISS, que determine a modulação, né, os efeitos da modulação mais para frente, né? Então, valeria essa legislação especial sobre a geral. É uma questão muito boa mesmo, assim, o que eu acho. Primeiro, lembrando a natureza da modulação, né, lá previsto no artigo 27 da Lei 9868. Normalmente, quando a gente costuma pensar em modulação, a gente costuma pensar em efeito ex nunc, né, que a decisão vale a partir da publicação da decisão. Mas a modulação implica também a possibilidade de se dar um efeito retroativo, embora não total, o ex tunc, mas a retroatividade em algum momento do passado, por exemplo, deferimento de uma cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Isso é a modulação, é efeito retroativo, mas não é uma retroatividade total, até a edição da lei declarada inconstitucional, é até a medida cautelar na ADI que suspendeu. Quando o Supremo fala nessa tese aqui, que as decisões proferidas em ação direta, no item 2 da tese, ação direta ou repercussão geral, interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitárias julgadas. Por que ele botou automaticamente aqui? Diz, não precisa de ação rescisória. Mas fez uma ressalva. Respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, ou a noventena, conforme a natureza do tributo. Essa é uma hipótese de modulação com efeitos para o futuro, em que a decisão do Supremo não é aplicável a partir da publicação dessa decisão, e sim do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, por exemplo, se for uma anterioridade clássica, ou de 90 dias, se for a 90ª, ou seja, uma hipótese específica de atribuição de efeito para o futuro, que é uma hipótese de modulação. Agora, nada impede que, se o Supremo entender, dado o impacto da mudança de jurisprudência, é necessário um prazo maior, que ele module, fixando um efeito para o futuro mais dilatado, ou seja, fixe um prazo ainda mais para o futuro. Mas o que me parece, e aí eu acho que o que pode gerar em termos de dúvida de processo de controle de constitucionalidade é se o Supremo não fala nada. Quais seriam os efeitos temporais do silêncio do Supremo sobre a eficácia temporal da sua decisão? Porque a regra no controle de constitucionalidade é se o Supremo declara inconstitucional, é o efeito ex tunc, a retroatividade total. E quando ele declara constitucional, é o efeito ex nunc, dali para frente. O que ele está dizendo aqui é que a regra, quando há mudança de jurisprudência em matéria tributária, em sede de controle abstrato ou repercussão geral, é um efeito pro futuro específico, que significa observância da anterioridade, clássico ou 90º. Então, é um outro efeito padrão de uma mudança de jurisprudência específica para quando gera uma nova incidência tributária. Perfeito, muito obrigado pela resposta. A gente que agradece, Guilherme. Bom, gente, eu vou deixar aqui os nossos contatos e, de novo, agradeço, antes de passar para a Fernanda e para o Rodrigo. Rodrigo, especialmente para você, muito obrigado, foi muito bacana. Prepare-se para ser convidado outras vezes, que a gente gosta de falar de Supremo, como você deve imaginar. E você realmente é um craque, a sua experiência é realmente ímpar. A gente fica sempre feliz de ter você, um profissional que tem uma experiência bacana, né? Você, além de advogado, é procurador, né, do município, então você, eventualmente, está até, inclusive, em causas adversas a nossas, né? E a gente gosta desse pluralismo aqui, a gente já teve eventos com outros procuradores, com juízes, com membros do judiciário, e para nós isso é super enriquecedor. E STF é difícil sair da nossa rotina, então prepare-se para ser convidado, foi tão bom que a gente vai repetir, eu agradeço de verdade. E agradeço a todo mundo, espero ver em próximo, passo a palavra para a Fer e para o Rodrigo também. E agradecer ao Rodrigo e à nossa audiência, em breve nos vemos presencialmente. Obrigada, Rodrigo. Imagina, queria agradecer ao Matheus e à Fernanda pelo convite, uma honra, um prazer dialogar com vocês sobre esse tema tão relevante e com todos os colegas que acompanham o escritório nesse evento. Enfim, foi um diálogo muito profícuo. Muito obrigado. Gente, obrigado, boa noite e nos vemos em breve. Tchau, tchau.